Bom, muito bom. Bem-vindos ao meu canal, o canal do Professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Obrigado pela sua audiência. Vamos continuar falando de bioquímica. Estávamos falando sobre lipídios e o item é glicerídeos sólidos e glicerídeos líquidos. Especificamente vamos falar de gordura trans. Bom, para falar de gordura trans eu preciso de um preâmbulo, tá? Então, assim, por que eu encontro glicerídeo sólido e por que eu encontro glicerídeo líquido? A explicação é bem simples, tá? Então, nós temos aqui 3 ácidos graxos não espetados no glicerol. São ácidos graxos insaturados. Nós podemos ver as insaturações aqui. Em cada insaturação, na estrutura molecular do ácido graxo, tem uma curvatura. Então, eu tenho 3 curvaturas aqui, 2 curvaturas aqui, e no ácido araquidônico aqui eu tenho 4 curvaturas. Essas curvaturas aqui, certo? É como se a gente dissesse assim, os ácidos graxos estão mergulhados uns sobre os outros. Não tem como ter firmeza e o estado físico que se apresenta do glicerídeo na natureza é no estado líquido, certo? Então, observem aqui, tá? Fiz uma representação aqui hipotética desses 3 ácidos graxos aqui, então o estado líquido. E o estado sólido? Então, notem que a estrutura dos ácidos graxos saturados são lineares. Então eu tenho o ácido graxo, o outro, e a estrutura fica compacta e evidentemente sólida e consistente. Agora, observem o seguinte. Nós temos que pensar o seguinte, por que algumas gorduras são mais firmes, mais duras e outras menos consistentes? Tá? Isso em função de ácidos graxos insaturados que estão misturados ali naquela gordura. Se eu tiver menos ácidos insaturados, vai ser mais duro. Se eu tiver mais ácidos graxos insaturados, vai ser menos consistente, mais flexível, mais mole. E o mesmo acontece com o óleo, tá? Se o óleo está muito líquido, assim, esse muito líquido entre aspas, né? Ele tem só ácidos graxos insaturados. Se o óleo for mais consistente, provavelmente ele tem mais ácidos graxos saturados. Então a consistência é um balanço entre ácidos graxos saturados e insaturados. Se tiver muito insaturado, ele é líquido. Se ele tiver muito saturado, ele é sólido. Se tiver uma quantidade menor de um ou de outro, vai ser menos consistente ou mais consistente. Bom, falando de gordura trans, tá? Nós não produzimos, o nosso corpo não produz gordura trans, certo? Nós encontramos na carne dos ruminantes, tá? Em função da ruminação, encontramos algumas gorduras trans, mas não é uma quantidade significativa. A maior parte das gorduras trans que nós ingerimos são oriundas da nossa dieta, da alimentação. Muito bem. Então, essa gordura trans, ela é feita de forma industrial. Como é que isso é feito, tá? Então, como a indústria faz para transformar o óleo líquido, um glicerídeo líquido, em um glicerídeo sólido. Então, tem aqui um lado representativo, tá, gente? Isso aqui é uma representação aqui de um óleo com ligações duplas aqui, certo? Sendo acrescentado por hidrogênio, né? Acrescentei hidrogênio com um catalisador aqui de níquel a uma temperatura de aproximadamente 150 graus, eu tenho uma gordura com ligações saturadas. O que ocorre é que alguns desses ácidos graxos acabam ficando normais e outros ficam com configuração trans. Isso eu vou explicar agora, certo? Essa é a questão, tá? Quando foi descoberto, isso era uma grande, vamos dizer assim, uma grande descoberta. Então, quando descobriram que a gordura saturada fazia mal para a saúde, aí começaram a hidrogenar os óleos, porque daí o óleo vegetal é mais saudável, certo? Só que ao fazer isso, apareceu um outro problema, que é a gordura trans, que é pior que a gordura saturada, porque nós não metabolizamos gordura trans. Então,
Observem aqui, tá, gente? Então, ao hidrogenar, algumas configurações ficam assim, cis, o que é natural para nós metabolizamos, certo, gente? Observem só, aqui tem uma ligação dupla, certo? Nós temos os dois hidrogênios para o mesmo lado, ligados aos carbonos com ligação dupla, o carbono ligado ao carbono com ligação dupla e esse carbono ligado ao carbono com ligação dupla. Nota que esse lado é exatamente igual a esse, então nós temos isomeria geométrica, ligação cis. O que ocorre é que alguns, certo? Alguns vão ficar saturados, alguns vão ficar com configuração cis normal e outros vão ficar com configuração trans. Não tem isomeria geométrica. Então, notem que tem um carbono ligado ao carbono de ligação dupla e o hidrogênio para baixo. Aqui eu tenho o hidrogênio para cima, ligado ao carbono com ligação dupla e o outro carbono. Então, esse lado não é igual a esse, então não tem isomeria geométrica. Isso aqui é a ligação trans, que nós não metabolizamos, certo? Qual é a vantagem? Observem que o ácido oleico tem 18 carbonos e uma ligação dupla. O ácido elaídico também tem 18 carbonos e uma ligação dupla. Agora, a configuração aqui é cis e a configuração aqui é trans. Qual é a grande vantagem aqui? Está aqui, ó, no ponto de fusão. O ponto de fusão, quer dizer, que sai de sólido para líquido é em 13 graus, certo? O ponto de fusão do elaídico é 44 graus. Ou seja, ele é mais estável à temperatura ambiente normal, certo? Então é melhor de trabalhar, melhor de manipular, em termos de indústria de alimentos, isso é muito melhor a temperatura ambiente. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar a margarina. Por exemplo, a margarina ela é formada por óleo vegetal hidrogenado, certo? Então, vamos supor que um dia é muito quente, tá? 35 graus. A margarina, ela tá muito bem mole, né? Mas ela não está no estado líquido. Eu consigo passar ali a faca e passar no pão tranquilamente. Agora, eu posso ter a margarina a 4 graus, ela também vai estar flexível. Tem um pouco mais firme, mais flexível para poder passar no pão. Tanto faz a 4 graus quanto a 35 graus. Essa é a grande vantagem, certo? A manipulação disso é que faz uma grande diferença, né? O ponto de fusão dos óleos em geral é menos 12 a menos 15 graus. Eu posso pegar, por exemplo, o azeite de oliva, deixar fora da geladeira, certo? Ou colocar dentro da geladeira, vai permanecer no estado líquido, certo, gente? Então, assim, se a gente colocasse gordura mesmo, a gordura saturada, o alimento ia ficar muito duro, certo? Quebradiço, tá? Então isso não ia ter valor comercial. Essa é a grande vantagem da gordura trans. Observem aqui, ó, a curvatura, certo? Da ligação dupla. Observem que aqui na gordura trans não tem curvatura, mas ele faz uma pequena torção. Ou seja, não fica tão duro, certo? E fica mais flexível. Quais são as vantagens, então, das gorduras trans? O sabor, a estabilidade no ambiente, a conservação, certo? Fica mais tempo conservado, crocante, a maciez, saboroso, aumenta o prazo de validade e, evidentemente, aumenta as vendas, certo? Ao hidrogenar, a estrutura toda ela entra em mudança. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, do ácido linoleico, tá? Ele é 18,2 com ligações 9 e 12, com ponto de fusão a menos 5 graus, ou seja, passa de sólido para 5 a menos 5. Ao hidrogenar, ele passa a ácido oleico, e aí o ponto de fusão já é 13. Então, se a gente pensar que tem um misto ali de ligações cis, de gordura saturada e de gordura trans, certo? A indústria acaba fazendo a hidrogenação na quantidade que ela precisa para o produto que ela tem. Se for uma massinha, né, talvez um tanto de gordura trans, um tanto de ligação cis. Se for, por exemplo, uma bolacha crocante, aí já é um pouco mais diferente, ou seja, a indústria consegue manipular isso para fazer o melhor produto
possível com todas as características que eu já falei para vocês, certo? Olhem a dificuldade que seria num outro ácido graxo também de 18 carbono, saturado, o ponto de fusão é 70 graus, certo? Ele ficaria duro até 70 graus. Então isso é muito difícil para a indústria de alimentos. Então assim, quanto mais ineficiente a hidrogenação parcial, maior a quantidade de gordura trans produzida, certo? Maior a quantidade, ou seja, cabe aos órgãos públicos fazer essa checagem, tá? A hidrogenação total não tem valor comercial, tá? Porque o alimento vai ficar muito duro, então a hidrogenação é sempre parcial. Então essa fiscalização aqui cabe às agências de saúde sanitárias das prefeituras, do estado, do governo federal, que devem fiscalizar a produção de alimentos. Então aqui uma estrutura aqui mais próxima de vocês, então aqui mais linear, ácido graxo saturado, aqui o ácido graxo insaturado cis, os dois hidrogênios para o mesmo lado, insaturado trans, um hidrogênio para um lado, um hidrogênio para outro lado. A infinidade de produtos é imensa. Bolos, tortas, bolachas, massa folhada, o miojo, gente, é cheio de gordura hidrogenada, tá? Os pastéis, os pães, os sorvetes têm gordura vegetal hidrogenada, tá? Salgadinho, fritura, batata frita, aquela batata frita de pacote que é só fritar em casa, também tem muita gordura hidrogenada ali. As maioneses compradas, a pipoca de micro-ondas, a margarina, o creme vegetal, e aí vai, é uma infinidade de alimentos, tá, gente? Então, a minha aposta para 2022, eu estou gravando esse vídeo de 2022, a gente sempre tem que apostar nas coisas que vão saindo, certo? O Enem, é claro, né, é uma prova federal e ela, com certeza, busca... vamos dizer assim, fazer a sua baliza na política nacional de saúde pública, com certeza. Então saiu em 2019, 26 de 12 de 2019, essa resolução aqui, certo? Nessa resolução, eles estabelecem o que é gordura trans, tá? São todos os triglicerídeos que contêm ácidos graxos insaturados, quer dizer, com ligação dupla, com pelo menos uma dupla ligação trans, expresso como ácidos graxos livres e que sejam produzidos por meio da hidrogenação parcial. A hidrogenação total não tem como industrialmente, não tem benefício, tá? E o artigo 6º aqui, eu falei do terceiro, tá? O artigo 6º diz o seguinte, e aí isso que nos interessa, porque nós estamos em 2022 bem no meio dessa resolução aqui. Entre 1º de julho de 2021 e 1º de janeiro de 2023, a quantidade de gorduras transindustriais não pode exceder 2 gramas por 100 gramas de gordura total nos alimentos destinados ao consumidor final. Então pense o seguinte, vamos supor que aparece no rótulo ali a quantidade de 3 bolachas, 30 gramas, 10 gramas para cada bolacha. Tá? E o governo ali estabelece que 0, alguma coisa é zero. Aí tu olha lá, o rótulo aparece lá, gordura trans, 0, certo? Aí, poxa vida, não tem gordura trans nesse pacote, não, em 3 bolachas. O pacote tem 15 bolachas, então nas 15 bolachas aí sim tem gordura trans significativa. Talvez na quarta já tenha o valor 1, né? Já teria que colocar no rótulo. Então essa flexibilidade do rótulo aí faz com que a gente vá comer gordura trans sem saber, muitas vezes. Certo? E a empresa que produz as bolachas, ela está seguindo a legislação, é claro, né? E está fazendo um produto crocante, macio e etc, etc, etc. Então, por exemplo, o pacote de bolacha, eu levei o pacote de bolacha para o meu trabalho, vou fazer um lanche pela manhã e um lanche pela tarde, de repente eu posso comer o pacote todo as 15 bolachas, e aí eu vou comer uma quantidade significativa de gordura trans. E aí eu tenho outros alimentos industrializados que têm gordura trans e eu vou ter uma quantidade grande. Qual é o problema? Aumenta as taxas de colesterol total, né? Aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, é aquele que promove a produção de placas de ateroma na parede das artérias,
que leva ao AVC, que leva ao infarto, reduz os níveis de colesterol bom, o HDL, aquele que limpa as artérias do HDL, certo? Então nós temos aumento de infarto, aumento de AVC e etc. Tá bom, gente? Falamos de gordura trans, essa é a parte 3. Obrigado pela audiência, dê o seu like, bata o sininho, se inscreva no canal, que para nós é muito importante. Grande abraço e bons estudos.